Agora sim, começou Ah, a gravação. O Clóvis entrou aí. Boa noite, Clóvis. Boa noite, professor. Vocês aí, gente. Boa noite a todos. Tá bom. Muito boa noite a todos. Meu nome é Franciele Fragoso. Eu sou do 2º ano de Segurança do Trabalho e hoje eu estarei servindo como mestre de cerimônia na palestra de hoje, que tem como tema empreendedorismo e independência financeira. A palestra será ministrada pelos professores Diego Gonçalves e Leonardo Sutibaldi, e eu vou ler uma breve apresentação sobre ambos. O professor Leonardo Sutibaldi é pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios e Contabilidade Tributária, além de ser bacharel em Ciências Contábeis, consultor e contabilista há 10 anos e professor universitário há 5 anos. Já o professor Diego Gonçalves é bacharel e licenciado em Administração, diversos cursos envolvendo a área de gestão administrativa, além de ter um longo período de atuação como professor e coordenador do Centro Paula Souza, tendo enfoque no curso de administração. Então, eu vou só passar algumas regrinhas de como vai funcionar a nossa palestra de hoje. O professor Diego estará começando e ele vai estar falando 20 minutinhos sobre empreendedorismo. O professor Sutibaldi vai falar 20 minutinhos sobre empreendedorismo na quarentena. E depois, os outros 20 minutos serão somente para perguntas. Eu peço que todos estejam com câmeras e microfones desligados durante a palestra, só para não atrapalhar o desenvolvimento dos palestrantes. E em caso de perguntas, de dúvidas, vocês podem escrever no chat e eu vou anotar a pergunta e o nome da pessoa. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, escrevam que querem fazer uma pergunta ou deixem a mãozinha levantada. E aí, ao término de ambas as palestras, eu pedirei para quem está com a mãozinha levantada, abrir o microfone e fazer a pergunta. Enfim, é isso. Eu passo a palavra para o professor Diego e uma ótima palestra a todos. Muito obrigado, Fran. Obrigado pelo convite. Está sendo um prazer muito grande podermos estarmos aqui. Preparamos com tudo muito carinho, né? com muito zelo, muito cuidado. Então, eu vou estar compartilhando aqui uma pequena apresentação para vocês. Vamos verificar, esperar um pouquinho. Vamos começar. Vamos voltar. Pronto. Estão vendo a tela cheia? Tá bonitinho para vocês? Sim, tudo ok. Então tá bom. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, vem um monte de questões a respeito, primeiramente, o que é o conceito. E é interessante que até mesmo eu, na área, né, eu fui também pesquisar a respeito justamente aí o que é esse empreendedorismo. Todo mundo fala de empreendedor, tem que ser empreendedor. O que é, afinal de contas, empreendedorismo? Eu consegui, né, pesquisando justamente sobre os termos, vários autores, cada um diverge sobre o tema empreendedorismo, né, dando conceitos de formas diferentes, né, e eu consegui achar no banco de dissertações da CAPES uma dissertação de mestrado do Fábio Vernalha, que justamente fala mestrado em empreendedorismo pela USP, e ele trouxe ali vários assuntos explicando, né, os vários conceitos e aqueles que mais se aproximando
onde os autores em comum falam. E o que eu justamente entendo que também seja aí empreendedorismo. Então, esse primeiro conceito que nós tivemos foi justamente, começou lá em 1730, com Richard Cantillon, que ele justamente conheceu essas três categorias, né, para nós entendermos primeiramente o que é uma pessoa empreendedora, o que é o empreendedorismo. Então, ele classificou que nós temos três tipos, que eram na época, né, os proprietários de terras, os empregados e os empreendedores. E ele justamente definiu que o empreendedor, ele justamente corre o risco, né, porque ele comprava algo, né, eram bens, e revenderia com um preço que não saberia como. Então, por ele correr risco, ele foi classificado como empreendedor. E aí, então, nós vamos pensar o seguinte. Então, já que o empreendedorismo, né, tem uma classificação de correr risco, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, e aí nós vamos, na sequência, já pensar em algumas outras definições sobre justamente isso, né? O que são os empreendedores, a atividade empreendedora, e, enfim, por fim, só o empreendedorismo. Então, quando nós falamos de empreendedores, primeiramente, eles são os donos do negócio, né? São aqueles que buscam gerar valor e, principalmente, identificando e explorando novos produtos, processos e mercados. Nós vamos tratar um pouquinho mais para frente disso, para nós termos uma diferença a respeito disso. E aí, enfim, nós temos a atividade empreendedora, que é justamente aí, sim, que é a ação humana que busca gerar valor, né, por meio da criação ou expansão de uma atividade econômica. E, por fim, o empreendedorismo, que é justamente o fenômeno associado a essa atividade empreendedora. Então, quando nós pensamos em empreendedorismo, nós vamos entender que, primeiramente, há o risco. Por quê? Porque justamente ele busca algo que não é o certo, né, que é algo um pouco do incerto. E agora eu vou para nossas primeiras questões. Muitas vezes a gente fala, eu quero ser empreendedor, eu quero empreender, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero minha independência financeira. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender e responder é: o que eu quero? Eu quero abrir um negócio ou quero empreender? Por quê? Porque quando a gente trata de empreender, tem algumas classificações aí, e ele é muito mais que simplesmente abrir um negócio. Por exemplo, né, abrir um negócio, eu estou em qualquer bairro, eu abro uma bomboniere, enfim, eu abri um negócio. Então, se eu abrir uma bomboniere, automaticamente eu sou empreendedor? É isso aí que nós vamos ver. É que não necessariamente, se eu abro um negócio, eu sou empreendedor, mas eu preciso começar. Primeiramente, eu quero entender eu quero ser o empregado, se nós lembrarmos, né, daquelas três classificações, ou eu já sou proprietário, né, de terras, ou sou empregado, ou vou ser empreendedor, né? Que classificação eu gostaria de estar, ou que eu pretendo estar? E aí, depois disso, né, quais são as características de um empreendedorismo? Nós vamos pensar que, primeiro, quando a gente fala de empreendedorismo, nós temos que pensar em algo novo, né, inédito, principalmente que seja a solução de um problema. Então, eu não posso começar um negócio ou qualquer algo do tipo sem realmente buscar que algo seja novo. Por quê? Porque eu gosto muito um pouquinho né, de um dos grandes empreendedores que nós temos aí no entretenimento, que foi o Walt Disney, porque quando você cria algo novo, algo inédito, lá a concorrência é menor e quase não existe, porque você é único. Então, também há uma necessidade de você gerar uma demanda, porque você pode criar algo novo. Por exemplo, não vamos agregar situações políticas, mas eu vou ensacar o ar para utilizar posteriormente, por exemplo. Mas, é algo novo, não tem sacadores de ar, eu não conheço. Mas é um problema? Né? É uma demanda necessária? Eu preciso disso? Ou melhor,
As pessoas precisam disso? Elas enxergam isso como um problema? Porque muitas vezes nós pensamos que são soluções, talvez, para o meu problema. Não é um problema coletivo. Ou muitas pessoas nem enxergam aquilo como um problema. Muitos são criados, por exemplo, às vezes, utensílios de cozinha para poder facilitar esse processo todo. E o que acontece muitas vezes? Eles acabam sendo mais do mesmo, porque, ou muitas vezes não acabam sendo fadados ao fracasso, justamente porque não há uma demanda necessária. Por exemplo, tem um abridor de latas, né? Tem vários tipos de abridores de latas. E eu crio um que pode se tornar uma maneira mais fácil. Então, você é empreendedor, porque eu estou fazendo algo novo, inédito, tem a solução de um problema. Mas muitos donos, talvez muitas donas de casa, muitos já estão acostumados com o seu abridor de lata e não se sentem a necessidade de mudar aquele abridor de lata. Então, são reflexões que, quando a gente tem que abrir um negócio ou pensar, são algumas perguntas que nós devemos lembrar nessa situação. E aí eu vou pensar nisso. Então, eu vou abrir esse negócio, né? Empreendedor ou não, enfim. Mas por onde eu começo? Por onde eu devo iniciar? Quais serão esses meus primeiros passos que eu devo pensar? Então, lógico que nós podemos falar aqui, né, dos meus alunos, alguns que fazem da área de gestão, administração, temos o business plan, né, o plano de negócios, eu montar uma estrutura, planejar bonitinho, mas não vamos tratar disso. Vamos tratar agora de uma maneira mais simples das coisas. Vamos tratar com simplicidade. Então, lógico que tem que ter um planejamento. E eu vou pensar, e nós vamos falar aqui de forma resumida, então, quais seriam esses planejamentos básicos para eu poder aí abrir um negócio, né, e por onde eu começo? Então, a primeira coisa que eu quero pensar é assim, o que eu vou fazer? Né? Se eu vou abrir o que eu pretendo? É uma solução de um problema? Há demanda para isso? Ou seja, tem pessoas que querem ou precisam desse produto ou serviço? Ok. Né? É uma das primeiras perguntas. E depois eu vou pensar no seguinte, eu vou ser único ou tem mais pessoas fazendo aquilo? Aí que eu vou pensar no qual é o meu diferencial. O que eu estou vindo de diferente que os outros não têm? Então, é fundamental nós pensarmos no nosso diferencial. O que é o nosso diferencial? Qual é o que nós estamos trazendo de novo? Porque o resto todo mundo tem, então eu tenho que trazer algo novo. Ou um atendimento melhor, ou um produto melhor, um sabor melhor, mas eu necessito de um diferencial. Porque senão eu não me torno competitivo. E o meu negócio já começa a ter uma grande tendência de entrar no fracasso, porque eu já não tenho um diferencial. Eu sou mais um dos demais, e como os outros já têm expertise, né, o know-how de experiências, eu estou entrando agora no mercado, eu estou entrando agora com esse novo negócio, então eu provavelmente vou ser fadado ao fracasso. Então eu tenho que pensar no diferencial. Só que é interessante, eu não tenho que achar que é um diferencial. As pessoas têm que enxergarem que isso é um diferencial, que o meu produto é diferente. Porque alguns falam assim, eu faço bolo, professor. Mas o meu bolo é muito bom. Eu uso ingredientes de primeira. Tá ok. Então, qual é o seu diferencial? Tem outras pessoas que fazem bolo gostoso? Ou é você que está achando o seu bolo gostoso? Quem disse que seu bolo é gostoso? Então, são perguntas que nós devemos pensar para poder abrir um negócio. Muitas vezes nós percebemos e notamos que as pessoas vão por impulso, né? Abrem tal, vai dar certo, e não fazem um planejamento. Então, nós precisamos aí de algumas reflexões. E aí eu penso depois, meu produto ou serviço, ele é necessário? Ou seja, as pessoas precisam dele? Ou eu acho que as pessoas precisam? Quem é meu público-alvo? Ou seja, quem é que será meus futuros clientes? E aí, quando eu falar aqui de estratégia de marketing, como é que eu vou conseguir que essas pessoas, que são meus futuros clientes, possam me enxergar? Ou seja, possam descobrir que eu existo, que eu criei, que eu já tenho um produto e que esse é meu diferencial. Como eu vou fazer essa comunicação? Vou utilizar as mídias sociais?
que eu vou pensar? Então, são perguntas norteadoras para o nosso negócio. Depois disso, como eu vou distribuir? Eu vou abrir uma loja? Eu vou fazer em casa e vou fazer entrega? Não, só tem eu aqui. Agora você vê um atleta desse, ele não pode andar. Né? Então, é algo que nós podemos pensar, né, de que como mesmo será essa minha distribuição, como eu vou atingir, como esse produto vai chegar até o meu cliente. Então, são maneiras de se pensar, primeiramente. Depois disso, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu pensei, elaborei, imaginei, no caso, né, e descrevi isso num papel. Isso é como se, né, estamos fazendo aí uma espécie de business plan, mas só que de forma bem simplificada. Depois disso, eu tenho alguns cuidados e atenções que eu devo pensar. Por exemplo, como eu vou conseguir os recursos para começar? Afinal de contas, para abrir um negócio, ninguém consegue abrir um negócio do zero. Eu preciso de algum capital, de algum dinheiro. E aí nós temos algumas coisas interessantes, né, como o Banco do Povo Paulista, que são maneiras de que nós podemos, talvez, conseguir algum financiamento, algum dinheiro a juros acessíveis. E também eu preciso saber quanto eu vou precisar. Porque muitas vezes a gente pode conseguir utilizar com as coisas meio caseiras de casa. Se eu vou fazer um bolo, eu vou fazer mesmo em casa, vou utilizar a minha batedeira, o meu fogão, vai ser na minha geladeira, e eu vou fazer entrega, algo mais simples. Eu vou trabalhar ali na qualidade, vou trabalhar ali na decoração, mas ainda vou fazer uma coisa meio artesanal. Então, ok, mas só que mesmo assim, você faz uma encomenda, você precisa, quando chegar na encomenda, você tem todos os materiais necessários? Vai precisar de algum dinheiro para poder, talvez, começar aí com seu pequeno estoque de materiais para produção? Isso é algo que nós devemos tomar cuidado. E, na sequência, uma coisa muito importante sobre a precificação, que é muito atrelado nesse próximo item, que é custos. Porque é interessante que muitas vezes a gente pensa assim, bem, olha, meu material foi R$5. Então eu vou vender a 10. Poxa, eu estou lucrando 10, eu estou lucrando 100%. Cuidado com isso. Porque primeiro, nós temos que ver aí quais são os nossos custos. Nossos custos incluem, inclusive, de gás. Por exemplo, se eu sou a boleira, né, de gás, de energia elétrica que eu vou estar utilizando, de transporte, porque eu tenho que ir no mercado. Se eu tenho que ir no mercado, vou gastar para poder ir no mercado, para trazer. Então, isso tudo são custos que eu tenho que incluir neste processo de precificação. Professor, mas tem uma solução mais fácil. Eu olho que minha vizinha está fazendo bolo a R$15, eu vou vender a 14 e vou ter lucro, porque se ela tem, eu também tenho. Cuidado com isso também, porque você não sabe os custos operacionais do seu vizinho. Né? Não sabe quanto ela está pagando. Então, isso é importante, nós temos essa noção. E também do fluxo de caixa. Uma coisa muito comum, naturalmente, dos pequenos empreendedores, né, dos que começam a iniciar o seu negócio, é o problema de juntar, né, de não separar o capital da empresa, o capital do seu negócio, o capital doméstico, ou seja, o dinheiro de casa. Vocês acabam se misturando muita coisa e um acaba cobrindo os custos do outro, né? Da casa, da empresa, empresa, casa, e isso pode ser um problema, porque você não consegue enxergar se a empresa ela está dando lucro ou não, se o seu negócio está indo bem ou não, porque você não consegue ter esse controle. Então é muito bom separar que são dois entes diferentes. Se seu empreendimento é um ente e deve ter seu caixa próprio e seu fluxo financeiro próprio, né? E separando aí das suas contas domésticas, da sua conta de casa. É lógico que, por exemplo, o gás, talvez eu vou ter que precisar comprar gás, porque eu estou utilizando o gás de casa, então eu tiro do caixa da empresa e transfiro para o caixa da casa, para poder estar cobrindo os custos. E, por fim, eu tenho aí a análise de dos riscos, porque, como Cantillon disse, ser empreendedor é correr riscos. Então, é extremamente
é importante perceber que nós temos 50% de chance de dar certo e de dar errado. Então, eu tenho que estar pronto, tanto para o sim quanto para o não. Lógico que se eu procuro fazer um bom planejamento, diminui a chance de não dar errado, aliás, de dar errado. Aumenta as chances de dar certo, mas eu corro o risco. E, principalmente, algo muito importante que normalmente muitos empreendedores ou muitos que abrem o seu próprio negócio esquecem. No começo dá certo, tá tudo bem, porque é algo novo, mas só que fica na mesmice. E sempre nós precisamos estar nos reinventando, melhorando nosso produto, nosso serviço com constância, para sempre nós estarmos agradando e cuidando do nosso bem maior, que é de todo empreendedor, que é de todo dono de pequeno negócio, todo aquele que está começando o seu negócio, que é o cliente. Ele é o principal, né? Então, só para deixar muito claro, né, que eu trouxe essa frase do Augusto Cury, que ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É extremamente importante entender que esse processo que nós passamos como empreendedor, ele é rico, ele é arriscado e ele necessita de coragem. Então, estamos num momento difícil, acredito que o professor Leonardo falará um pouco mais sobre isso, mas precisa ter coragem, precisa enfrentar os seus medos. Saímos da nossa zona de conforto para ser empreendedor, mas com planejamento. Com planejamento, com atenção, com alguns detalhes, nós vamos ter sucesso. E é assim que começa. Ninguém nasceu grande. Todo mundo nasce pequeno. Pequenos negócios, pequenas coisas, né? Às vezes é uma portinha. Podemos citar aqui vários casos de sucesso. Podemos citar grandes empreendedores do Brasil, como o próprio Carlos Wizard, por exemplo, que foi um professor de inglês nos Estados Unidos, veio, criou um mega império, vendeu, agora se tornou multimilionário e agora está criando outras holdings, enfim, já está diversificando o seu negócio, porque ele não quis ficar no mesmo de inglês e começou a se diversificar seu negócio. Enfim, começou justamente ensinando inglês de porta a porta. Ele começou como professor de inglês de aula particular, né? Então, e hoje é um dos milionários do Brasil, né? Então, temos aí vários exemplos aí, no Brasil, no mundo, mas todos de forma muito clara e idêntica que começaram pequenos. Passa a palavra, Leonardo. Bom, gente, primeiramente, prazer estar aqui com vocês nessa feira à noite, e é um prazer ainda maior quando a gente tem um público tão grande. Particularmente, nunca falei para tanta gente aqui no Teams, né? São 111 pessoas, né? Então, é bem bacana. Eu vou compartilhar com vocês. Eu trouxe algumas reportagens, e essas reportagens vão dar gancho para que eu possa explanar sobre algumas questões quando nós falamos em finanças. E também fazer um paralelo com a realidade atual que nós estamos vivendo, né? É um ano atípico, um ano que acredito que ninguém esperava, né? E nós estamos aí quase 7, 8 meses passando por essa pandemia, né? E muitos relatos de famílias arrasadas financeiramente, né? Então vamos falar um pouquinho sobre finanças, depois quem for tendo dúvida, porque eu vou falar um pouquinho da parte de investimento, né? Quem for tendo dúvida, no final a gente pode esclarecer. Claro, não vou dar para ficar dando detalhe, porque eu só tenho 20 minutos, mas espero passar alguns conceitos bacanas para vocês, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela.
Pessoal, vocês conseguem visualizar grandão aí? Sim. Então, tá certo. Sim, professor. Sim, 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 professor. Sim. Obrigado. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre gestão financeira, né? Mas não dá para nós falarmos em gestão financeira no momento em que, no dia 30 de junho, foi constatado que 7,8 milhões de trabalhadores no Brasil ficaram desempregados, tá? Então, seria até a gente falar assim um pouco de egoísmo, falar um pouco de poupar dinheiro, investir dinheiro, quando muita gente, na verdade, não está tendo nenhum tipo de renda para subsistir, né? Tirando a questão dos auxílios emergenciais, o apoio governamental, que hoje alguns estudos apontam que é quase 90% dos rendimentos de quase 40% das famílias brasileiras, né? Então, olha só, 40% das famílias no Brasil estão vivendo com R$600, ou às vezes 1.200, porque pode até 2 membros da família receberem esse auxílio, né? E como falar em gestão, né? Eu parto do seguinte princípio, que a educação financeira, ela deve ser explicada desde o Fundamental 2, lá a partir do 6º ano. Essa matéria, ela tinha que fazer parte da grade curricular. Por quê? As famílias, o acesso ao crédito, ele é muito fácil, né? Hoje, quem não tem um cartão de crédito, ou o famoso carnê nas Casas Bahia, o crédito é de fácil acesso. Então, as famílias, elas acabam acessando esse crédito e fazendo o consumo girar. Lógico, é importante? Sim, importante. Isso faz a economia girar, o consumo vai existir. Só que as pessoas, elas não estão preparadas para ter esse crédito. E aí acaba acontecendo o quê? Quase mais da metade da população com o seu nome inscrito lá nos sistemas de protesto, né? SPC, Serasa. Né? Por quê? Elas não tiveram uma educação financeira. Elas possuem o acesso ao crédito, mas não conseguem administrar, tá? Então, hoje eu vou tentar trazer aqui um pouquinho dessa fórmula, né? Mas também, abrindo um paralelo, lógico, trouxe aqui o primeiro aspecto negativo. Poxa, professor, uma sexta-noite você vem falar de demissão. A gente quer notícia boa. Então, vamos de notícia boa. O brasileiro, com a sua criatividade, não só o brasileiro, como a população mundial, como o professor Diego explanou brilhantemente a questão do empreendedorismo, quando a pessoa sente a necessidade, essa necessidade vai fazer com que eu acabe inovando, eu acabe empreendendo e acabe tendo que me virar, porque as contas vêm, a alimentação, subsistir é necessário. E como que eu vou tirar recursos disso? Então acaba tendo esse empreendedorismo, essa inovação. E o que aconteceu com os grandes comércios, né? Ou grande parte do sistema de serviço? Ficou impedido de trabalhar. As pessoas ficaram reclusas em casa. As empresas não podiam abrir. Então, veio o quê? O setor delivery, né? Onde, como o professor Diego falou, de boleiros, de pessoas aprendendo ou despertando aquilo que estava adormecido pelo nosso sistema de trabalho ser tão puxado, tão pesado, que às vezes as pessoas acabam deixando
até alguns hobbies que podem render financeiramente, né, acabam deixando de lado e vão se dedicar àquele imediatismo, né, porque as pessoas, elas precisam subsistir, elas precisam de dinheiro. Hoje também vejo que a questão de se firmar socialmente também é um fato muito importante, então acaba o quê? Eu vou fazer, às vezes, uma coisa que não me dá felicidade, não me traz o prazer, mas me traz o financeiro. E com essa pandemia, há de se abrir um viés, né? Proporcionou algumas pessoas despertar aqueles desejos que estavam guardados, como o Diego falou, empreender, né? E o delivery facilitou muito, facilitou com que o meu produto conseguisse chegar aonde eu quisesse, através do delivery, né? Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui de 24 de julho falou que o setor de delivery cresceu 94% durante a pandemia. E é um fator, pessoal, que veio para ficar, né? Hoje ainda se fala muito de home office. Hoje nós estamos aqui numa palestra home office. Eu estou aqui na minha casa, o professor Diego está na casa dele, e as professoras mediadoras, organizadoras também estão cada uma no seu lar, e está acontecendo. Então eu acredito que o home office, ele veio para ficar, né? E isso vai ser um impacto importantíssimo, porque quando nós falamos em trabalho em casa, lógico, nós professores somos uma regra à parte, porque nós vivemos muito para as aulas, então a gente não gosta muito do home office, não. Mas outros tipos de negócios se encaixaram perfeitamente. A minha outra função é sou contabilista, né? E eu também faço algumas consultorias em escritórios, e eu percebo que alguns escritórios até extinguiram a forma presencial, porque viram que é possível trabalhar em casa. Tem a questão do custo, diminui drasticamente, então ficou uma coisa vantajosa. E vem um pouquinho da qualidade de vida, né? As pessoas, elas acabaram se afastando um pouco dos grandes centros, e aí vem o que é a questão da qualidade de vida, de você ter não só a parte financeira como regra, tá? Qual é a fórmula mágica quando nós falamos em finanças, ok? Merton Miller, já em 90, falava que a fórmula mágica, é simples. Receitas menos despesas é igual poupança. O problema é como enxergar, como alcançar essa fórmula, né? Hoje, qual é a minha receita? Primeira coisa, planejamento, análise, né? O que eu ganho? Qual é a minha receita? Aí que eu falo que a responsabilidade do uso do crédito, né? Hoje tem pessoas que sobrevivem aí com 3, 4 salário mínimo, que assim, trazendo para a nossa realidade, é um pouco da média, né? E tem um cartão de crédito com um limite 8 vezes maior. E aí vem o consumismo e a pessoa consegue gastar esses 8 vezes mais do que ela tem de rendimento. Gente, não tem milagre. Não tem segredo. Eu tenho que gastar o quanto eu ganho. A partir do momento em que eu me descontrolo e essa fórmula ela não ela fica negativa, porque as despesas são maiores que as receitas, acaba tendo desequilíbrio financeiro, consequentemente, muitos acabam se sentindo arruinados. Pessoal, agora até fazendo um depoimento particular, eu tenho 28 anos, né, mas acabei sendo um pouco precoce. E com 17 anos ingressava no mercado de trabalho, e ainda muito imaturo. Para vocês terem uma ideia, no primeiro mês, segundo mês de trabalho, né, eu acabei avançando no cheque especial por desconhecimento, porque o banco acaba fazendo umas armadilhas, né? Quando você vê o seu saldo, o valor tá enorme.
Mas aí quando você pega o detalhado, é o valor do saldo mais o limite do cheque especial. Eu, pela minha maturidade lá com 17, 18 anos, acabei fazendo o quê? Gastando todo aquele dinheiro. Depois eu fiquei quase um ano sem salário para poder botar a minha vida em ordem. Por quê? Essa falta de conhecimento financeiro, né? Então, às vezes, muitas pessoas, elas não têm até o conhecimento de parar e analisar. Vocês desculpam o forró de fundo, porque o vizinho achou de querer escutar um forrozinho agora. Então, o pessoal acaba querendo não analisar, e às vezes é muito mais vantajoso eu esperar 3, 4, 5 meses para fazer a compra de um bem que eu tenho aquela necessidade ou desejo, né? Do que comprar parcelado com juros, ou quando eu faço o consumismo, né? Eu acabo fazendo parcela aqui, parcela ali, e quando eu vejo já ultrapassou minha receita. Então, pessoal, quando nós falamos de finanças, além de eu ter o conhecimento, eu não posso agir com a emoção, né? Dentro de finanças, nós falamos muito em necessidade e desejo. O que é necessidade e o que é desejo? Há muito tempo eu tinha um carro bem velhinho, os alunos até me zoavam com o meu Corsinha sedã velho, e eu falava assim para eles: pessoal, qual é a necessidade de um veículo, né? Aí o pessoal, prontamente, todo mundo respondia: locomoção. Exatamente. O meu Corsa sedã, ele me locomove para onde eu quiser ir. Talvez com menos conforto do que um baita carrão? Sim. Mas ele é 1.0, ele é econômico, com o tanque eu rodo 600 quilômetros. Pelo meu trabalho, eu dou aula em 8 escolas, eu acabo tendo que, numa manhã ou numa tarde, passar em 4, 5 lugares. Para que eu vou ter um baita carro? É só se eu não utilizar a cabeça, né? Aí eles paravam e começavam a refletir um pouco, né, pessoal? Então eu costumo dizer que em finanças nós temos que sempre analisar desejo e necessidade. O bem que eu quero alcançar é necessário? Ah, é necessário. Então eu faço um investimento. Não é um desejo. Se é desejo, eu planejo. Por quê? Quando eu começar a listar a questão de prioridades na minha vida, eu começo a ter uma gestão financeira. As pessoas, e aí até faço uma crítica nas redes sociais, a vida do vizinho é sempre mais bonita, é sempre mais alegre, né? E aí eu acabo me seduzindo e querer ostentar uma coisa maior que aquela. Eu não vejo gente triste nas redes sociais, né? Salvo aqueles desabafos que às vezes vem no Facebook, não existe gente triste, não existe gente com problema nas redes sociais. Isso é uma eterna utopia. Ah, professor, mas o que você está criticando a vida dos outros? Não estou criticando, mas isso está entrelado diretamente com finanças. Porque às vezes nós fazemos loucuras para tentar manter aquele patamar de rede social, mostrar 3, 4 viagens por ano, mostrar em restaurantes caríssimos, uma vida social agitada, que não está no patamar da minha vida financeira. Quando acabemos de formar do ensino médio, metade dos meus amigos foram comprar o carro. Eu demorei pelo menos uns 6, 7 anos. Antes disso, eu virei empreendedor, abri um escritório, tentei outras coisas, e depois eu fui pensar em bens materiais, porque eu queria ter a sensação de como funciona a vida, né? E isso, até para os mais novos, eu aconselho, né? Gestão financeira, gente. Não tenham a pressa de ter a maturidade, né? Não seja uma Betina que com 26, 27 anos ganhou o primeiro $1 milhão, né? E depois ela arrumou um grande problema, ela está com fiscalização até hoje. Não sejam Betinas, né? Sejam sólidos, construam uma vida profissional, financeira, qualquer for, sólida, para que quando vocês cheguem no patamar desejado, seja difícil de cair. Porque as pessoas que, às vezes, fazem muito por emoção, não têm um planejamento, falho, vai chegar no topo,
mas vai ter um declínio muito fácil, porque a vida, tanto, aí eu vou até dar um conselho total para a vida, né? É uma montanha russa. Momentos nós estamos lá no topo, momentos estamos ladeira abaixo, que parece que não vai acabar de cair, e de repente começa a se reerguer novamente. Mas nós temos que ter um equilíbrio financeiro como pilar de sustentação, porque não existe... muita gente fala, dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade. Eu concordo com essa afirmação. Mas também ninguém vive sem dinheiro, né, pessoal? Então não traz felicidade, mas também você não vai viver, porque, infelizmente, o mundo está cada vez mais consumista. Nós também queremos cada vez mais ter um bem-estar, achamos que algumas coisas são itens básicos de sobrevivência, e isso é custoso, isso custa, né? Então, temos que tomar cuidado, tá certo, pessoal? Então, o que eu deixo para vocês? Fórmula mágica, receita menos despesa, nunca gastar mais do que eu ganhei, tá? Aqui, eu só vou deixar aqui alguns tipos de investimento, né? Hoje, quando nós temos um dinheirinho guardado, não vamos guardar embaixo do colchão, né, gente? Também não vamos deixar guardado no guarda-roupa ou qualquer outro tipo. Tem vários meios de fazer investimentos, com renda fixa, renda variável, cada uma delas vai trazer um risco, cada uma delas traz uma rentabilidade, tem investimento para qualquer um. Desde os mais conservadores, que nós chamamos, para os mais ousados, que gostam de ter o risco, e isso, o que eu fico muito feliz quando eu faço imposto de renda, até um tempo atrás, quase que ninguém fazia tipo de investimento. E hoje, não tem uma declaração que eu faça que não tem lá, pelo menos uma poupança, ou um fundo de investimento. Então, o pessoal está começando a acordar um pouquinho mais. Tá certo, pessoal? Então, eu acho que o meu tempo já está se esgotando pelo meu cronograma aqui, e que a nossa amiga Franciele apareceu também. Então, eu vou deixando aqui esse recado, pessoal. Necessidade e desejo. Necessidade sempre. Desejo planeja. Não vamos nos privar, mas vamos planejar. Tá certo? Obrigado. Obrigada, professores. Muito obrigada. Obrigada, professor. Boa noite. E agora eu vou abrir para perguntas. Eu sei que tem duas pessoas querendo fazer perguntas. A professora Patrícia tinha levantado a mão primeiro, então vou deixar ela fazer. E depois tem a Renata aqui na fila para fazer pergunta, tá bom? Professora, eu passo a palavra para a professora Patrícia. Oi, gente, nossa, eu tô adorando aqui essa super aula, porque eu também sou, não, agora eu fiquei confusa se eu sou empreendedora ou se eu só tenho um empreendimento, sei lá, enfim, que não tem nada a ver com a área aqui da docência. Mas eu fiquei com várias perguntas, na verdade, eu vou fazer aqui, tentar fazer um mix aqui para... Aí vocês se revezam, aí não sei como vocês quiserem fazer. Primeiro, eu queria que vocês falassem, eu vi que o Léo até colocou ali nessa questão do investimento no tesouro e tal. Eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho mais sobre isso, Léo, porque como é que funciona essa questão do investimento Tesouro Nacional em momentos de crise? Se existe um risco maior, como é que funciona essa questão dos riscos, né? Eu queria um pouco, se você pudesse falar a esse respeito. E aí já emendar essa questão do investimento no Tesouro, também emendar falando da questão das políticas públicas, né? Como é que funciona? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, ser empreendedor é um trabalho quase insano. Né? Eu estou vendo isso, eu fechei o CNPJ da empresa temporariamente, porque eu tive que, obviamente, fechar, eu não posso fazer, os serviços que eu prestava não tem condição de fazer durante a pandemia, né? Então eu optei por isso, porque eu falei, não tem condição. Então, eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso, e só para fechar, o interessante dessa fala última aí também sua, Léo, de você falar nessa questão da gente ter o desejo, né? O desejo se planeja e tal.
E aí eu fiquei pensando que o Brasil, eu não sei se é o único, mas eu, pelo menos a maioria dos que eu conheço, eu sei que os outros países não trabalham com parcelamento de compras e a gente trabalha, né? Então, se você vai comprar uma coisa nos Estados Unidos, você vai comprar uma coisa em outros países, não existe essa possibilidade de parcelamento. Existe o cartão de crédito, mas o parcelamento jamais. E aí, quer dizer, isso também mostra uma tendência nossa, né? Dessa questão de também de não ter acesso. Enfim, essas perguntas aí, se der para fazer um mix, fiquei muito curiosa para saber. Obrigada. Vou aproveitar que o vizinho parou com o forró. Então, bem interessante, Patrícia, a sua pergunta, principalmente no começo do Tesouro Direto, né? Porque, primeiro que, infelizmente, né, ainda não é possível eu, como pessoa física, fazer o investimento em Tesouro Direto, né? Eu tenho que recorrer a uma corretora ou a uma instituição financeira. Basicamente, isso é custear o governo. O governo hoje, eu não deu tempo de pegar os dados, até queria ter pego os dados, mas eu achei que não ia chegar tão aprofundamento assim. O governo ele trabalha sempre com déficit, né? O que é déficit? O governo ele não pratica isso que eu falei, né? Ele gasta mais do que tem. E um dos grandes pilares desse sustentam esse déficit é a previdência, né, que é um rombo sem fim, e aí nós não vamos entrar aqui em muitos detalhes, que senão a gente vai acabar partindo para a política, e aí não vai desvirtuar um pouquinho. Então, o que acontece? Basicamente, o Tesouro Direto, nós estamos emprestando dinheiro para o governo pré-fixado por um período, né? Que aí vai variar de 5, eu acho que o mínimo é 5 anos, e aí pode ir até um tempo maior. O risco disso o risco é quase zero, porque o governo, antes, quando ele faz o orçamento, ele já tem que prever isso em orçamento, então, de fato, ele vai devolver esse dinheiro, só que a renda que isso vai nos propiciar vai ser variável. Quando nós temos uma taxa de inflação alta, o índice acompanha e nós vamos receber bastante. Agora, se a taxa de inflação ela diminui, por exemplo, agora, muitos estão falando, não vale a pena investir no Tesouro Direto, porque a inflação está controlada. Apesar de nosso poder de compra não estar acompanhando, tem algo errado com essa inflação, né? Porque você vai no mercado cada mês, você nunca consegue gastar o mesmo, e sim só aumenta, isso é só uma conta básica, né? A inflação está controlada e ela que vai rentabilizar. Então, hoje, nós falamos que não é um grande negócio emprestar pro governo. E aí, o que acaba fazendo? Os bancos acabam ofertando isso no mercado externo, mercado internacional, onde vai se rentabilizar um pouco mais, tá? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, concordo em gênero, número e grau, eu brinco até, né, eu já fui o próprio otário, cansei de ser próprio otário, empreendedor, porque a carga tributária é muito alta. Para quem está começando, aí quando o professor Diego disse de empreendedorismo, nós temos hoje o MEI, microempreendedor individual, que é uma facilidade tremenda, a desburocratização é fantástica, você abre o CNPJ no mesmo dia que você quiser e encerra no dia seguinte se quiser. Só que aí ele tem umas restrições de contratação de funcionário, de faturamento, mas o imposto o tributo, né, de uma maneira geral, ele se torna muito mais atrativo. É coisa de 50, 60 reais por mês. Então, para quem está começando, eu acho que é um incentivo bacana. E nós, contadores, sempre brincamos. Abrir o MEI, não vou menosprezar, porque o MEI vai prosperar. A professora Valquíria também brinca muito. Quando o MEI prospera, eu estouro champanhe, porque ele vai virar cliente, vai começar a pagar um honorário mais alto e vai ajudar socialmente, e o contador fica feliz com isso também, tá? E finalizando a questão do crédito, né? Crédito é Brasil. Nós temos o famoso jeito brasileiro, né? E o brasileiro é muito criativo, ele é inovador, né, por natureza. O pessoal brinca muito com os memes, né? A NASA tem que nos pesquisar, porque um brasileiro gosta de inventar história. E o crédito é mais uma dessas histórias, né? A Casas Bahia, com o famoso carnê, começou e quando um faz e dá certo, todo mundo copia, porque não é feio copiar, é feio não referenciar quem você está copiando. Então, vamos lá. Espero ter respondido todas. Agora tem a Renata Emily Fonseca com a mãozinha levantada e eu passo a palavra para ela.
Renata. Tá bom, enquanto isso, tem outra pergunta aqui para o professor Leonardo, é da Cleonice, e ela perguntou qual é o melhor lugar para fazer investimento e qual é menos arriscado. Cleo, vamos lá. Não existe um melhor lugar. Nós temos aí, o que tem é atendendo o meu perfil. Primeiro, antes de eu investir, eu preciso me conhecer. Qual é o meu perfil? Por exemplo, eu, professor Leonardo, eu morro de medo de perder dinheiro, gente. Morro de medo. Então, eu brinco que eu sou muito conservador, às vezes até demais, porque eu queria ser um pouco mais ousado, investir em algumas outras coisas que trazem mais risco, só que eu acabo me privando porque eu sou medroso. Então, qual é o meu tipo de segmento? LCI, LCA, poupança jamais, porque a poupança não rende nada. Mas eu fico lá no LCI, LCA, eu estou um pouquinho mais galgando, estou partindo para cooperativas de crédito. O que eu aconselho sempre? Cuidado com as modas, né? Criptomoeda, como foi uns 3, 4 anos atrás, hoje ninguém mais escuta falar. No mercado externo é muito consolidado, mas no Brasil, agora que foi regulamentada, o pessoal viu que não ficou tão atrativo. Cuidado com esses marketing multiníveis, né? Pessoal que fala de pirâmide. Tomem cuidado com isso. O que eu aconselho é sempre procurar uma instituição sólida, né? Hoje nós temos algumas aí que são bem sólidas no mercado. Corretoras de seguro também, cuidado com as modinhas. Pessoal, eu sempre falo, modinha é modinha, não vai de primeira que a chance de se dar mal é muito grande. Espera se consolidar, espera 1, 2 anos, mas isso é de uma pessoa muito medrosa, muito conservadora, né? Às vezes eu brinco que eu não sou nem o cara mais indicado para falar de finanças, porque como eu já tive muito descontrole, hoje eu puxo a corda mesmo e tenho um monte de medo. Professor Diego, se também quiser complementar alguma informação. Então, Leonardo, eu não posso ir muito, porque eu não sou muito diferente de você. Então, não ajuda muito, porque eu vou falar de CDB, eu vou falar de investimentos, realmente que o risco é zero ou nulo. Por quê? Porque, assim, também assim, eu entendo que é lógico que a gente fica com os olhos cheios quando você olha, eu devia ter comprado aquele pouquinho de ação, olha o tanto que está agora. Exato. Mas mesmo até olha o outro, que olha o quanto que perdeu. Aí você fica, ainda bem que eu não comprei. Ainda, assim, quem ganha, né? Como sabe que é um suor, é difícil ganhar, né? Então você tem medo de perder. Mas eu entendo que realmente investir e planejar. Eu acredito muito no planejamento. Por exemplo, se eu quero comprar algo, como você, né, muito bem pontuou, eu vou me planejar. Não significa que eu não vou comprar aquilo. Eu não quero comprar se eu quero comprar um carro um pouquinho melhor, eu consigo, se eu me planejar. Acho que o planejamento ele é fundamental de qualquer coisa, é planejar. Obrigada, professores. A professora Noemi pediu para fazer uma pergunta, então eu passo a palavra para ela. Olá, meninos, boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra, muito boa. A gente que não é leigo, né? Nesse assunto, aprende muito. E eu gostaria de saber, complementando a pergunta sobre o investimento, eu nunca entendo muito bem, eu gostaria que vocês pudessem ajudar a compreender melhor o CDB e o CDI. Como funciona, se vocês consideram que o rendimento é maior que a poupança, né? Acho que isso a gente já entende, mas se vale a pena, por exemplo, se a gente pensa em guardar dinheiro para comprar um imóvel, sei lá, um automóvel, se esse tipo de investimento vale a pena para isso. Bom, vamos lá, Noemi. Já começo de novo, que agora o vizinho aumentou o forró aqui, eu já pedi até para ir lá reclamar, que está alto demais. Mas uma pergunta interessante, Noemi. Como a gente sempre bate na tecla, o investimento, não existe investimento melhor ou pior, existe investimento que me agrada. Agora, assim, como você fala assim, Léo, eu penso em, por exemplo, compra de imóvel.
o CDB ou CDI é aconselhável? Você vai ficar muito tempo ali, porque eles rendem mais do que a poupança? Rendem. Mas também rendem menos do que qualquer outro tipo de investimento, né? Eu brinco que ele é melhor que a poupança, mas é pior que qualquer outro investimento, porque a rentabilidade dele é muito baixa. Eu brinco, dependendo da sorte, eu acho que o consórcio hoje, muitas pessoas falam assim, consórcio é perigoso. Não, consórcio é uma forma de investimento, né? Se você se planejar com aquele valor fixo, você pode contar com a sorte de ser contemplado muito mais rápido, né? Você pode se planejar e dar um lance para ser contemplado. Então, hoje eu falo que o consórcio é uma ferramenta de investimento muito importante e que a sociedade está cada vez mais entendendo como um investimento. Porque às vezes eu não vou comprar um imóvel, mas é uma possibilidade de guarda de dinheiro onde a rentabilidade é boa. E eu não sinto tanto no bolso. Agora, assim, quando nós falamos em compra, guardar dinheiro é sempre importante, né? E assim, tudo depende da necessidade e do desejo. Até onde a compra do imóvel é um desejo que eu tenho? Até onde que ela é uma necessidade? Então, nós temos que pontuar muito bem isso, né? Outra questão também é quando eu quero guardar dinheiro para a posteridade, para quando eu chegar na minha velhice, né? Isso eu brinco com os alunos, que eu falo que com 50 anos eu vou estar bem pra caramba, porque eu penso muito na minha posterioridade, né? Hoje eu tenho 4, 5 previdências privadas, né? Um seguro de vida. Então, quando eu chegar depois dos 50, eu vou estar mais feliz do que hoje. Porque eu vou conseguir trabalhar menos e já, como eu brinco, né, que fui um pouco precoce, com 17 anos já estava com carteira assinada, então eu tenho um tempo de contribuição já grande e até 50 anos eu já pretendo estar com tempo. Não sei se vou me aposentar porque a regra muda toda hora, né? Então eu acho que muito além de adquirir bens é nós pensarmos na posteridade. Quando eu ficar idoso, lógico, as minhas condições físicas não vão favorecer. Hoje eu dou 56 aulas por semana. Com 40 eu não vou aguentar, com 30 eu não vou aguentar. Eu já estou ficando cansado, chegando nos 30. Quando eu chegar nos 40, a qualidade já não vai ser a mesma. 50 piorou, 60, então quero só dar 10 aulinhas no máximo. Então, tudo na vida nós temos que planejar. E tudo que é planejado fica bacana. Volto a repetir. Tudo de investimento é perfil, e assim, sinto frustrar você, Noemi, no caso você estiver investindo, mas o CDB, o CDI, eles são nomenclaturas, que são tipos de fundo que o banco cria, que é basicamente a poupança. Eles rentabilizam um pouco mais, dão um nome diferenciado para ficar mais atrativo, mas eles são piores que qualquer outro tipo de investimento. Professor Diego tem interesse em complementar? Obrigada, professor Leonardo. O que eu ia citar, acho que o Leonardo citou muito bem, que quando a gente fala de grandes aquisições, realmente o consórcio é um dos melhores negócios, porque principalmente aqueles que não conseguem guardar dinheiro. Porque temos aquela categoria de pessoas que, assim, olha, eu não consigo guardar, mas consigo pagar minhas contas direitinho. Como o consórcio acaba sendo uma prestação, você, na teoria, acaba conseguindo aí guardar o dinheiro, né? E também hoje nós temos, se nós pensarmos em banco que precisamos nem esquentar a cabeça, né? Então, hoje muitos bancos, até bancos digitais, por exemplo, que basta estar o dinheiro lá na conta, como conta corrente, ele já gera de forma automática lá como se fosse o investimento do CDB. Então é algo, acaba sendo de forma natural. Só que também tem que lembrar que o tipo de investimento, quando eu vou fazer, eu tenho que saber quanto tempo vou retirar ele, porque não é uma poupança, porque poupança não rende nada. Mas por que o povo muitas vezes gosta? Primeiro, porque é uma cultura, né, acaba sendo algo cultural, vem dos pais, de poupança, enfim. Então, por isso que nós entendemos que é seguro. Apesar de ter sofrido a poupança um duro golpe no plano Collor, né, que todo mundo ficou com medo quando as poupanças ficaram congeladas, enfim, tivemos todo esse discurso e essa dificuldade na história do Brasil, mas quando nós pensamos e entendemos
que tipo de pessoa eu sou, é o se conhecer como financeiro que vai ajudar a nortear o caminho. Eu não consigo guardar dinheiro, então eu vou assumir uma prestação. Essa prestação pode ser um consórcio. Inclusive, tem consórcio só para poder retirar dinheiro. Que você junta, eu quero um crédito de 75 mil, para você conseguir aquele dinheiro, não para você adquirir um bem. Você ganha até mesmo em espécie aquele dinheiro para você depois fazer algo que você queira comprar. Então, é uma das possibilidades. Lógico, tem a taxa da administradora, tem que pesquisar aí qual consórcio tem uma maior segurança, qual é o consórcio também que tem uma taxa de administração, porque é isso que normalmente acaba não prestando atenção, né? A taxa de administração do consórcio. Isso é interessante, porque esse é um dinheiro que você acaba pagando para poder para que a empresa administra aquele grupo de investidores, digamos assim, né, de consórcios. Só para ficar atenção aí, prestar atenção nesses detalhes na hora de contratar qualquer tipo de serviço, como consórcio, as taxas. Obrigada, professor. A professora Jonara levantou a mão, então eu passo para ela a palavra. Oi, boa noite. Na verdade, acho que o Leonardo já respondeu, porque era sobre renda fixa. E aí a professora Noemi perguntou. Mas, na verdade, eu queria saber se havia alguma diferença entre a poupança e a renda fixa, quais diferenças principais existem. Mas acho que o Leo até já respondeu, não sei. Vamos lá, eu só vou trazer só mais um fato que o professor Diego até falou, de questão de prazo, né? Quando nós falamos de poupança, você deixa o dinheiro lá, ele vai rentabilizar e você pode resgatar no momento que quiser. Dependendo do tipo de CDB, LCI, LCD, você prefixa um período onde ele vai te rentabilizar mais, mas o dinheiro vai ficar preso. Se você tirar, você perde o investimento, né? Importante também falar um pouquinho de tributação, né? Todos os investimentos, eles são tributados em 15% de imposto de renda. E dependendo de como você faz e do período, também pode mudar. Você pode ter retiro direto na fonte, pode tributar junto com seus rendimentos lá na declaração. Então, hoje os gerentes da pessoa física, tá, gente, dos bancos, eles perderam um pouco para esses bancos digitais, né? Hoje nós temos Nubank, Internacional, Banco Inter, Banco Original, aquele C6, e eles vieram com uma proposta de o quê? Principalmente da parte de investimento. Vocês vão ter uma rentabilidade maior, aqui vocês vão ter um prazo legal, e os bancos tradicionais, físicos, né, Bradesco, Santander, Itaú e aí por diante, eles entenderam que tem essa necessidade, os clientes, né, nós, pessoas físicas, nós estamos cada vez mais preocupados com isso. Foi que eu até dei o exemplo do imposto de renda. Antigamente, uns 7 anos atrás, eu fazia o imposto de renda, eu fazia 10, 15 por dia, tranquilinho, mal barato. Agora não. Eu tenho que ficar pedindo toda hora mais documento, porque todo mundo investe. Desde o CDB, que é o mais simples, né? Como umas investidoras XP aí da vida. Então, é uma coisa que o brasileiro está aprendendo a estudar, está aprendendo a buscar, né? Mas, assim, o que nós temos que nos preocupar sempre? Taxa e tempo que vai ficar investido. Se eu posso mexer, eu não posso. Porque, como nós somos assalariados, nós não podemos ficar brincando com o dinheiro. De repente, a gente brinca, né? Deu uma dor de barriga, e aí? Eu quero ter o meu dinheiro disponível. Até por isso que a poupança se torna ainda tão cultural. Porque o brasileiro, ele tem medo, né? O medo, até o professor Diego trouxe época de Collor. Eu lembro que eu era bem pequenininho, mas o meu pai perdeu um pouco de dinheiro nisso, e depois que eu fiquei sabendo, tal, e depois que a gente começa a estudar um pouquinho, então, brasileiro é medroso. Agora que nós estamos começando a ficar um pouco ousados e entendendo um pouco de investimento. Mas, assim, poupança eu não indico para ninguém, porque ela rende uma mixareira. CDB, CDI, vamos começar porque eles rentabilizam mais que a poupança e eles não têm prefixação de tempo,
né? Você pode também resgatar. A maioria hoje das contas correntes já acabam sendo formas de investimento, né? E aí, quando você ficar mais confortável, ter aquela gordura, né? Aí começa a procurar com pré-fixação de tempo, depois passa para, de repente, fazer umas transações de trade, que são bolsa de valores, e aí você vai galgando, né? Então, é preciso que você tenha tempo para estudar também, porque não é bacana você acreditar no que os outros te dizem, né? Porque eles também vão tirar sempre a vantagem. Então, as corretoras, elas cobram caro para isso, né? Por isso que esse avanço astronômico, né? Porque eles estão tendo fontes de recursos, né, gente? Não tem jeito, tá certo? Então, Janara, tempo e rentabilidade. Isso é a primeira coisa que deve ver, né? Que deve se analisar quando vai se contratar. E poupança é uma coisa que eu digo, não, já foi. Coisa dos avós. Obrigada. Obrigada. Nós estamos a caminho do final da live, então eu vou deixar as duas pessoas que tinham a mão levantada, perguntarem, mais a Paloma, que já tinha escrito antes, e infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque está tendo muitas perguntas, inclusive muito obrigada pela participação de todos. Mas o Gabriel Dutra tinha levantado a mão, então eu passo a palavra para ele. Boa noite a todos. Uma pergunta bem simples, mas que me veio assim, porque eu conheço várias pessoas que fizeram aplicação, e eu queria saber se fazer a aplicação é uma forma boa de se investir o dinheiro, tendo certeza que não irá perder, no caso. Olha, Gabriel, se eu entendi bem sua pergunta, lógico que é bom investir. Todo mundo deve, inclusive. Porque antigamente nós tínhamos a cultura, né? Conforme vai avançando, nós temos que confrontar essa cultura que fica fixada, né, na gente. Vou guardar dinheiro no colchão, porque é só aqui que vai dar certo, né? Então você está perdendo dinheiro. Se render 1 centavo no banco, já é uma rentabilidade. Então, aí vai da sua ousadia ou não. Então, é importante guardar dinheiro. Você não vai perder dinheiro com isso. Desde que você procure uma forma de investimento que seja tradicional. Agora, você pode perder dinheiro investindo? Claro. Se você for para aquelas de alto risco, você pode investir um bom dinheiro e perder, dependendo se você não entender do mercado. Então, marinheiro de primeira viagem, eu nunca indico que você vai fazer trade, por exemplo, porque você pode ganhar muito dinheiro no dia ou você pode perder muito dinheiro no dia. Então, eu sempre falo, começa pelos mais tradicionais, começa pela poupança. Viu como funciona? Bacana, tá confortável? Vai para o CDB. Ficou confortável? Vai galgando até você se atirar no mercado, mas aí você vai ter o conhecimento. Então, a primeira, assim, tem tipos de investimento que vai fazer se perder dinheiro e ganhar dinheiro, como tem outros que vai dar uma rentabilidade maior, mas vai te trazer a estabilidade, vai te trazer o conforto, a segurança. Fez chuva ou faz sol, você vai lá e tira o seu dinheiro. Obrigada, professor Leonardo. Muito obrigado. A Renata tinha levantado a mão faz tempo. Ela tinha sumido. Já apareceu, Renata? Acho que não. Então eu vou ler a pergunta da Paloma, que está aqui nos comentários. Ela perguntou assim: para quem deseja fazer o dinheiro render de verdade, não o pouco que rende pela poupança, por exemplo, qual é a melhor forma de investimento, mesmo que a longo prazo, e como funcionam as debentures? Perdão. Tá, vamos lá. Debentures, tá? Desculpa até te corrigir. É assim, rentabilidade. Debentures, você empresta dinheiro para empresas que têm capital aberto. Rapidamente, para a gente não se estender, capital fechado, capital aberto. Capital fechado, eu tenho sócios que eles vão investir e só eles vão usufruir do lucro. Quando eu tenho uma empresa de capital aberto, ela abre o seu dinheiro para a sociedade. Então, qualquer um, em tese, pode ser sócio da empresa. Quando eu abro essas aspas, tem vários tipos de acionista, né? Preferencial, ordinário, aí vai.
Então, aí nós teríamos que ficar aqui um bom tempo explicando. Mas, a grosso modo. Então, se é uma empresa sólida, vale a pena investir? Vale, eu compro a ação, e aí eu espero, por exemplo, eu compro a 10, fico esperando a empresa rentabilizar, ou se não a empresa ficar muito boa no mercado, e aquela... É igual comércio, né, pessoal? O arroz agora está uma fortuna. Por quê? Oferta e demanda. A oferta não foi tão boa, tem que aumentar o preço para segurar a oferta. E as ações funcionam igual. Se a empresa sólida, a empresa está lucrando legal, está ficando bacana, aumenta-se o preço da ação. E aí é a hora de eu vender ou eu comprar. Então, se eu tenho bastante dinheiro e tenho a vontade de correr risco, esse é o maior caminho que vai rentabilizar maior, tá? Curto, longo ou médio prazo, dependendo da carteira que você tem, da diversidade de empresas que você adota. Então, eu acredito que foi essa a pergunta, professor Diego, se quiser complementar com alguma informação, sempre vale. Então, só para nós deixarmos claro, né, que quando nós investimos no mercado de ações, vou citar um exemplo que nós tivemos no Brasil, não há muito tempo, que foi justamente o escândalo que acabou acontecendo com o grupo do Eike Batista, né, que o pessoal do grupo X, digamos assim, que investiu nas ações, as ações dele estavam lá nas alturas, porque estava com aquela coisa do petróleo, enfim, estava com tudo, estava investimento muito, descobriu-se um escândalo, e eu tive sim, porque eu tive um amigo meu que tinha ações investidas, ele comprou, ele gastou dinheiro comprando, gastou um bom dinheiro, e no final as ações que eram em torno de quase R$100 cada ação, estava valendo 1 centavo. Então, você perdeu todo aquele capital investido, do dia para a noite. Porque foi assim que aconteceu com o grupo do Eike Batista. Um dia você estava ação na bolsa mais de R$100, no dia seguinte ela valia 1 centavo e ninguém queria comprar nem por 1 centavo. Então, é o cuidado. Aí morre com esse investimento. Como nós também temos alguns booms ao inverso, né? Nós temos o caso da Via Varejo, que é o grupo das Casas Bahia, né? Mais tradicional, e a Magazine Luiza. Num dia era R$1 e de repente é 1.000. Então, tem que ter sorte? Não, tem que entender de mercado, tem que analisar o perfil das empresas, se elas estão se reestruturando, porque sempre, muitas das vezes que elas abrem o capital, elas estão buscando recursos para investir na sua operação. Então, os famosos debentures, né? São cartas de crédito, é uma carta que eu recolho, é uma promissória. Você me empresta dinheiro e quando eu tiver condições pelo período que eu combinei, eu te devolvo. É basicamente isso. Não vamos dar para dar muito detalhe, porque senão aí vira aula e não vira palestra, né? Tá bom. A próxima pergunta eu passo para o professor Diego. É do Pedro Geraldo. E ele perguntou assim: o professor citou o plano Collor, que trouxe para muitos populadores, mas os outros investimentos não foram afetados? É que naquela época, lógico, porque a economia ficou num caos, né? É que depende muito do tipo de investimento que se faz também. Lógico que hoje nós estamos muito mais maduros, por quê? É tanto que hoje nós temos, por exemplo, poupança, até CDB mesmo, ele tem um fundo garantidor de crédito. O que acontece isso? É como se fosse um seguro. O Banco Central, ele garante que aquele dinheiro que está investido lá, se não me engano, até 350 mil, se o banco falir, você vai ter aquele dinheiro de volta. Né? Então, o plano Collor realmente acabou, com tudo que aconteceu, acabou tendo aí um divisor de águas, nesse sentido, na parte de investimento. Por que teve esse divisor de águas? Porque aprendemos com os erros. Né? Então, é lógico que muita coisa foi afetada, mas a poupança foi afetada por quê? Porque nós vamos lembrar o seguinte: a inflação estava estratosférica. E o que foi que ele fez? Ele congelou a poupança, ou seja, a poupança parou de render e automaticamente você não podia sacar. Foi limitado o valor de saque na época. Então, literalmente, você perdeu-se muito dinheiro, porque você não podia um dinheiro que era seu, né, que era seu por direito, e você não tinha investimento. E nós vamos lembrar que muitos daqui, não vão lembrar do tempo de inflação, que era a remarcação de preços
diária. Ou seja, não éramos eletrônicos, era tudo na base da maquininha, a marcação era diária. Você ia de manhã, suponhamos, estava 10 cruzados, enfim, não lembro agora a moeda, 10 cruzados, 1 litro de leite. Você ia à noite, muitas vezes até à noite, já estava lá 14 cruzados, aquele mesmo litro de leite. Você tinha que correr para o mercado para comprar, não dava para esperar amanhã, porque amanhã o seu dinheiro ia valer menos ainda. Então, o processo inflacionário é algo muito complicado, né? Algo que realmente acaba com a economia. Até investimentos é difícil num processo inflacionário, porque você tem que escolher muito bem o investimento que garanta ali que você não vai perder dinheiro abaixo da inflação. É que você ganhe, pelo menos que você fique com a inflação. Se tiver inflação de 10%, você tem ali uma rentabilidade de 10%, para não perder dinheiro. Mas não sei se o professor Leonardo gostaria de complementar. Eu, como eu disse, tinha 28 anos, o golpe do Collor, né, que o pessoal diz, foi acho que em 89, 90, se não me falha a memória. Então, não acompanhei, estava nascendo, depois eu escutava meu pai e minha mãe conversar muito disso. Mas o que o professor Diego falou no comecinho é bem interessante, nós aprendemos com o erro, né? Então, é importante errar. Então, vai quebrar a cara, legal, às vezes você vai perder dinheiro, mas você vai criar aquilo como uma lição. E investimento e gestão financeira é muito importante isso, né? E aí eu deixo mais uma frase reflexiva, né? Para que nós tenhamos um conhecimento bacana de gestão financeira, é preciso a gente estudar o passado, planejar no presente para usufruir no futuro. Então, eu não me recordo o nome do menino que fez a pergunta, já deixa essa sugestão. Se ele teve essa curiosidade do plano Collor, estude, analise lá o passado, como foi esse movimento, essa evolução da economia, né? Essa passagem econômica, para você hoje planejar o seu futuro e usufruir, né? Porque isso é o que a gente sempre deseja, né? É usufruir, deixar o dinheiro nosso escravo, e não nós escravos do dinheiro. Obrigada, professor. Agora sim, vem a penúltima e a última pergunta. Eu vou deixar o Akin perguntar, porque ele está com a mão levantada, então eu passo a palavra para ele. Tá bom, então a gente pula. Tem uma pergunta nos comentários da Soraya Nascimento, e ela, na realidade, fez uma afirmação e perguntou se estava correta. Ela escreveu assim: no momento, esses CDBs são piores até do que a poupança, porque a poupança, por pior que seja, não tem desconto de IR. Já esses CBs tem, na hora do resgate, paga-se imposto. Tá certo, professor? Tá certo. Foi o que eu falei, né? O IR, Imposto de Renda, vai ser tributado sobre toda a renda. O que acontece, por que não é tributada a poupança? Porque a poupança, o governo, para incentivar, porque o governo se interessa pela poupança, tá, pessoal? Então, para que haja o incentivo da poupança, ele acaba isentando ela em até 40 mil reais dos rendimentos. Então, se eu tenho uma poupança aí de um prêmio de Mega Sena, eu vou ser tributado sim. É que nossa cultura, você tem que ter muito dinheiro na poupança para render 40 mil reais, né? Então, até 40 mil de rendimento e não de valor investido, importante ressaltar, rentabilidade, vamos dizer assim, né? O que eu rentabilizo da minha poupança até 40 mil é isento. A partir aí começa a tributar 15%. Já nos outros tipos de investimento, aí vai ter 15% ou 1,5% ao mês, depende aí do tipo de investimento que você faça, tá bom? Professor Diego, tem interesse em complementar? Não, só para deixar claro, só acredito que o professor Leonardo deixou claro, só para deixar, gente, que não é o valor que está investido. Né? Até mesmo no CDB, não é, por exemplo, eu tenho 40 mil no CDB, vai ter 15% sobre os 40 mil no CDB. Vai ser sobre aquilo que rentabilizou naquele ano
que eu iria pagar no caso de imposto, né? Então seria um lucro, digamos assim, um lucro, né? Não seria exatamente aí. Então, só que mesmo assim, só que às vezes o rendimento que você tem no CDB, mesmo com esse desconto do imposto de renda, dependendo do valor que você tem investido, ainda assim é maior que a poupança, porque hoje os juros da poupança, por causa da taxa básica de juros, se vocês prestarem atenção nos jornais, sempre fala, né? O Banco Central baixou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Cada vez que baixa, aquilo é o índice da poupança. Então, vai abaixando, né, um dos principais índices da poupança. Então, vai baixando ainda mais a rentabilidade da poupança. Muitas vezes acabando nem cobrindo a própria inflação, né, o período inflacionário. Então, é algo que, assim, é sentar e pegar e ver. Olhar um, olhar outro, e assim sucessivamente. É estudar, não é entrar direto, mas é estudar. Porque se o Banco Central aumentar os juros, automaticamente a poupança começa a ficar um pouco mais atrativa. Se ele diminui, automaticamente fica menos atrativa. Então, presta atenção nos telejornais, porque se ele fala que o Banco Central diminui a taxa básica de juros, a poupança está perdendo aí a sua não oportunidade, mas a sua nem diria criatividade, o seu interesse de investir nela, porque ela está perdendo cada vez mais rentabilidade, podendo você acabar perdendo até dinheiro deixando na poupança, porque ela vai render abaixo da inflação. Perfeito. Obrigada, professores. A última pergunta para vocês é do Aquinho, ele voltou, então eu passo novamente a palavra para ele. Desculpa, aqui o meu microfone teve uma falha aqui. Eu tenho uma dúvida, grosso modo, sobre o Tesouro Nacional Direto, que eu dei uma pesquisada, eu gosto bastante dessa área de trade, day trade, swing trade, as coisas assim, acabo estudando um pouco do mercado. Saber como é que funciona o Tesouro Nacional Direto, sobre a questão da taxa e a renda, assim por diante. Sim. A grosso modo, como é que funciona, mais ou menos? Então, como eu falei aqui, né? Como eu falei aqui, nós não podemos emprestar. Quem empresta são os bancos, tá? E aí, o que os bancos fazem? Eles geram títulos e falam, isso é título de tesouro direto, título público. Ou seja, você vai ter rentabilidade. E aí, cada banco vai negociar, ou cada corretora, né? Vai negociar qual taxa de retorno que você vai ter. Então, isso é muito particular, isso também é muito de quanto você investe, né? Também, quanto mais você investe, maior a rentabilidade, quanto menor o investimento, menor a rentabilidade. E cada banco vai estabelecer essa taxa de devolução, essa rentabilidade, tá? E tá aí, tem que tomar cuidado com a taxa administrativa também, que o professor Diego já até comentou do consórcio, isso em qualquer tipo de investimento. O banco cobra pelo serviço dele. E você tem que sempre analisar o quanto é a rentabilidade total. Porque, às vezes, o banco ele te paga só um pedacinho. Então, o que acontece? Às vezes, a rentabilidade é um absurdo, né? A rentabilidade é um absurdo, mas a sua coparticipação é mínima. Porque, gente, o banco ele vai querer dinheiro, o governo ele quer dinheiro. E nós, pessoas físicas, acabamos ficando um pouco limitado, porque a gente não pode, eu, Leonardo, no meu CPF, emprestar dinheiro para o governo. Eu tenho que contratar um banco, eu tenho que contratar uma corretora, e aí sim negocia-se o tipo de rentabilidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Muito obrigada, professores, pela participação e pela palestra. Eu gostaria de pedir a todos que ainda assim teriam perguntas, ainda tem gente com a mão levantada. Eu gostaria de pedir que vocês, por favor, escrevessem as perguntas no chat. Se possível, se os professores puderem, não for incômodo, eu estarei encaminhando as perguntas para eles no privado, para eles estarem respondendo, e eu mando as respostas para cada um de vocês.
Agradeço a todos pela participação, por terem chegado até aqui. E é isso. A próxima palestra será amanhã, e às 11 horas da manhã, então não percam. E é isso, gente. Boa mostra cultural para todo mundo. Ainda tem resultado para sair, então não descolem da equipe Sábado Letivo. E é isso. Uma excelentíssima noite a todos. Obrigado, igualmente. Boa noite. Professores E a gente aí. queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, professor Leonardo. Obrigada, professor Diego. Nossa, rendeu essa palestra. Foi a maior palestra e foi o maior público também. Chegamos a 144 participantes aqui. Louco. Foi o recorde. Também Foi o recorde aqui de participação. E foi muito legal, muitas dúvidas. Você vê que o pessoal ainda tem várias dúvidas que ficaram aí. Legal da gente deixar as dúvidas aqui, porque se vocês puderem responder em um outro momento, né? Agradecendo mais uma vez pela participação de vocês, foi incrível. A gente está aqui super feliz, a live ficou gravada, depois vamos disponibilizar nas nossas redes, e como a Fran bem apontou aí, amanhã ainda segue a nossa programação, com uma programação muito legal, com várias coisas acontecendo ao vivo. Espero que vocês estejam curtindo também a Mostra Cultural. Cadê a Tamires? Está por aí? Estou aqui, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação de vocês, tá? Foi incrível, professor Diego, professor Leonardo Sitbaldi, tá? Aprendi muito nessa noite, de verdade, tá? E tem mais ainda, a gente ainda continua na Mostra Cultural amanhã, tem uma palestra sobre diversidade cultural, tá? Vai estar disponível para todos os alunos, tá bom? E, por favor, curtam e compartilhem todas as informações da nossa mostra. Parabéns a todos. Gente, eu agradeço imensamente o convite, e sempre que precisar, estamos às ordens. Eu não nego fogo, não. Adoro. Inclusive, gosto bastante de participar. Obrigado às organizadoras, à direção, a todos, por propiciar esses momentos diferentes, que eu acho que, às vezes, só aula, acaba uma quebra, assim, um dia diferente, a gente acaba tendo um outro tipo de conhecimento, que muitas vezes agrega também, né? Então, muito obrigado, e é bacana essas iniciativas. Também gostaria de agradecer, repito as minhas palavras, né? Faço as minhas palavras também, né? O que o Leonardo falou, realmente é um momento que nos ajudou, foi bom eu poder pesquisar. Eu já dou aula de administração de empreendedorismo há tanto tempo, e eu não tinha ainda o histórico do conceito, enfim, me fizeram essa inquietação em correr atrás aí desse conhecimento, e eu acho que é isso que nós precisamos, né? Estamos nos reconstruindo neste momento tão difícil, aprender com esse novo normal. Isso aí. Muito obrigada, gente, então, a todos que estiveram aí até as 8h30 da noite na live. Até amanhã, a gente se vê amanhã às 9h, amanhã às 9 horas tem a banca ao vivo do concurso de poemas, depois às 10 a banca ao vivo do concurso de slam, e às 11 a palestra que a professora Tamires, né, falou sobre diversidade cultural, também com 2 participantes externos aí. Enfim, quem não viu ainda o Show de Talentos está lá. E também tem Por Trás do Lecionário, também a série que a gente criou aí dos professores, também ficou muito legal. Então, quem não acessou ainda, acesse, porque está muito, muito bacana. Tá bom? É isso. Beijo a todos, boa noite. Eu vou parar a gravação aqui. Obrigado. Até logo. Obrigado a todos, professores.